Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 29 de novembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Tem pastor aniversariando hoje, minha gente. Tem pastora? Manda aqui para o nosso Debate 93. Manda rapidinho. Nome do pastor, o nome da pastora que aí tá fazendo aniversário hoje, o pastor e a pastora estão fazendo aniversário hoje, manda aqui pra mim pro Debate 93. Também pode ser assim, ó, a esposa do pastor, o esposo da pastora, quando ambos não são pastores também, manda aqui, porque a gente vai poder homenagear e nós queremos orar também pela sua igreja. Então você manda o nome do pastor, da pastora, do aniversariante e manda também o nome da igreja, que ao final do programa nós vamos orar juntos, agradecendo a Deus pelas vidas e pedindo a bênção de Deus sobre os nossos líderes espirituais e também sobre essas igrejas amadas. É só mandar aqui, ó, 96803-8319, 96803-8319. Fale com 93 pelo WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319. Muitos assuntos para nós tratarmos hoje, inclusive assuntos do dia a dia que estão na nossa pauta aqui do nosso Debate 93. São 11h09, dando bom dia aqui ao nosso querido deputado federal Harold de Oliveira, senador eleito pelo nosso querido estado do Rio de Janeiro. Bom dia, irmão Harold. Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes, debatedores. Eu pedi para falar de início aqui, porque eu tenho sido muito cobrado, sabe, Jota? Que eu não tenho vindo ao debate, e é verdade. Então eu queria esclarecer aqui aos debatedores, e a você, e nossa produção, e principalmente aos nossos queridos ouvintes, que eu realmente, nesse final de ano, em período como eu fui para o Senado, eu estou trabalhando nas questões do futuro imediato, que eu tenho que dar atenção para já entrar quente no mês de fevereiro, que a posse é 1º de fevereiro, lá no Senado. E temos que ir organizando também gabinete, essas coisas todas. E, ao mesmo tempo, eu estou no mandato e eu sou vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia lá da Câmara dos Deputados. Tem muito papel que nós temos que limpar a gaveta para deixar tudo arrumadinho para quem entrar no ano que vem, então, tocar as coisas já sem perder tempo com isso. Por isso, eu não tenho tido muito tempo de vir aqui no debate. Peço desculpas, eu gosto de participar do debate, o debate para mim é muito importante e eu sou muito grato ao povo evangélico, sabe, Jota, porque nessas análises que a gente faz, claro, com uma grande margem de erro, mas aproximadamente a gente pode avaliar que 2/3 dos meus votos foram votos do meu povo evangélico, que significa 1,5 milhão de votos, no mínimo 1,6 milhão. E os outros, evidentemente, vieram de outros públicos, né? De acordo com nossa comunicação das mensagens durante a campanha. Então, eu sou extremamente grato e isso me obriga, inclusive, a estar frequentemente aqui. E eu pretendo continuar fazendo isso, então eu quero só pedir desculpa, dar esse esclarecimento e agradecer a você que está aqui. Mas eu vi aqui, quando você vai anunciar o primeiro assunto de hoje do debate, eu gostaria de dar uma palavra. Vamos tratar sobre esse assunto aqui no nosso debate hoje também, minha gente, sobre a prisão do Pezão. Daqui a pouquinho, quero ouvir os nossos queridos debatedores sobre esse assunto também, a fala de cada um deles, a sua fala, ouvinte. Para muita gente foi uma surpresa, para outros tantos já era uma questão esperada. Eu quero saber a sua opinião e sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte contando, minha gente, eu e meu esposo servimos ao Senhor desde pequeno, só que isso não foi suficiente para que o nosso filho vivesse. Resolvemos engravidar, tudo estava indo muito bem, até que de uma hora para outra eu perdi o meu bebê. Tenho certeza que Deus pode fazer qualquer coisa, mas por que ele não fez? Porque Deus tem que dizer não a algo que será bênção para a nossa vida.
Como entender o não divino? O que fazer para não perder a fé e voltar a acreditar que o Senhor Deus me ama? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Nós vamos ouvir aqui o apóstolo Alexandre Macedo, o pastor Gia Marques, o bispo Jorge Lima, também a nossa pastora Patrícia, e vamos ouvir inicialmente o nosso irmão Haroldo sobre esse assunto. Eu pedi para falar porque, de certo modo, vivemos, né, uma situação de perdas aparentemente incompreensíveis. Mas se nós aceitamos a soberania de Deus, é onde a gente vai encontrar conforto, vai ter um entendimento de que Deus é soberano, que Deus, ele não erra e sempre faz aquilo que é melhor para nós. Então, o que nós temos na vida como fonte para isso? É João, por exemplo, palavra de Jesus Cristo, né? Em João 16:33, quando ele fala que que na vida tereis aflições, mas tende bons ânimos. Eu venci o mundo. Então, essa é uma questão, foi onde nós encontramos com as perdas que nós tivemos em 2010. 2010 foi um ano de perdas para mim e para minha família. E primeiro pensamento que vem é esse, mas meu Deus, por quê? Onde que eu estou errando? Porque a gente analisa imediatamente como sendo castigo. E não é castigo. É a vida que é assim mesmo e esse entendimento que nós temos que ter. Então, eu quero dizer para a irmã que ela raciocine desse ponto de vista e pense mais ainda. Nós que somos cristãos e que temos fé, tudo que nos acontece, encare pelo lado de um livramento. De repente, veja, eu perdi meu filho, Benoni. Quer dizer, você perder um filho é uma inversão das expectativas humanas, né? O contrário é que é o coisa. E perdi meu genro, jovem. Logo depois perdi ainda o esposo da Luísa, genro neto. Então, você veja quantas perdas nessa inversão. E a gente fica pensando. Aí eu fico sempre pensando, mas de repente foi livramento. De repente nós íamos ter muitos sofrimentos, ou eles iriam ter muitos sofrimentos e nos fazerem sofrer. Enfim, então vamos aceitar por esse caminho. Primeiro que Deus é soberano, né? Deus é soberano. A vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. E Deus não falha. Eu agora tive uma experiência nessa eleição que eu vou contar para vocês. Essa experiência diz o seguinte, eu penso o seguinte, eu até escrevi uma narrativa desse livro, vai sair agora em janeiro. Como é que eu ganhei essa eleição? Muita gente ficou surpreendida. Porque ganhou, o Moroso não estava nem nas pesquisas, não estava em lugar nenhum, apareceu do nada, azarão, zebra, essa coisa toda. E eu digo para vocês, eu nunca perdi a esperança, não. Eu fiz campanha para ganhar. Não sabia se iria alcançar os votos suficientes. Eu teria muito voto. Agora, eu fiz a minha parte, porque Deus, e o nome do livro é Deus quis. Por quê? Porque se Deus quer, não há impossível, não existe quem possa impedir de acontecer. Agora, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. E eu fiz a minha parte. E Deus fez o impossível aos olhos humanos. Essa que é a realidade. Então, raciocina, pense por esse lado e não deixa de tentar. De repente, vai ficar grávida de novo e verá aí um filho e tal, e as coisas serão resolvidas. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Obrigado. Obrigado, senhor deputado Haroldo. Um grande abraço. Apóstolo, e aí? Bom dia, bem-vindo. Concorda? Que pensa o senhor sobre o assunto? Concordo com o senador, mas, na verdade, nós homens temos mais o pragmatismo, né? E aí, no caso, para a mãe perder um filho, seja na barriga ou fora dela, é extremamente traumático. Mas só que a mulher que perde o filho na barriga, ela é consolada com um tipo de frase assim, olha, não era para ser, quem sabe ia nascer. Nós queremos a gente consolar com esse tipo de frase, quase que passando por cima da dor. Na verdade, como o deputado colocou muito bem aqui, Deus é soberano. Mas talvez a nossa dificuldade, sabe, J.R., resida no fato de a gente entender que Deus nunca prometeu imortalidade para ninguém. Ele prometeu a vida eterna. E nós confundimos imortalidade com vida eterna. E aí, quando vem a mortalidade, nós nos decepcionamos com Deus. Nós começamos a dizer, mas por que o senhor levou? Por que? Porque nós estamos naquela ideia seguinte, olha, para morrer tem que ter acima de 90, tem que estar bem mal no hospital lá, e aí quando o cara não tem mais nenhuma opção, ou é a dor, a agonia, aí não, agora é melhor descansar. E aí eu acho que isso reside também muito no fato dos nossos egoísmos.
porque eu vivo a vida toda dizendo que estar perto de Deus é melhor, que viver na presença dele é incalculavelmente melhor. Mas quando eu sinto essa dor por conta do meu egoísmo, eu digo, ele não podia ter partido agora, ele não podia ter ido agora. E aí, só tendo uma mente, um coração transformado por Jesus Cristo, pela palavra, para ter uma palavra dessa aqui de um pai que perdeu a experiência dele. Porque ninguém pode dizer assim, a não ser que tenha passado por isso, dizer, eu sei o que o senhor está sentindo. Ninguém que não viveu essa experiência. E nem que tenha passado não é igual. É verdade. Cada experiência é única. É única. Então, eu vi na palavra do deputado alguém que é controlado pelo Espírito Santo, não? Porque se não for, numa hora dessa enlouquece. Bispo Jorge Lima, bom dia, bem-vindo, sua opinião sobre o assunto. Bom dia, meu querido JR, bom dia, queridos debatedores da mesa, especialmente o nosso senador. E bom dia a você que nos prestigia pela sua audiência. O debate hoje, o tema, ele nos permite falar sobre dor. E não apenas falar sobre esse tema, que é um tema presente na vida de milhões de pessoas, mas como podemos analisar na perspectiva bíblica, que é a nossa perspectiva, que é a fé. Como, pegando o gancho da fala sua, JR, de fato, cada um tem uma experiência, ou seja, cada ser humano dimensiona a dor de uma forma diferente. Talvez o que para um tem uma profundidade, para outro não. Apenas para pano de fundo e ilustração, a gente pode analisar a vida de Jó. Jó sofreu perdas consecutivas e em várias áreas. E aquelas perdas para a esposa de Jó foi suficiente para que ela pudesse colocar a fidelidade de Deus, o amor de Deus em xeque, ao ponto dela dizer que a partir daquele momento, pelo que Deus permitiu, Deus não seria mais Deus de sua vida, ou seja, a sua dor foi maior do que a sua fé. E Jó, mesmo vivendo as mesmas experiências, porque era um filho de ambos, ele declara que a ideia que ela estava apresentando seria uma ideia insana. Enfim, então o Jó manteve a sua fé. Então você não pode permitir, querido ouvinte, que a sua dor seja maior do que a fé. Quando ambos subirem no ranking ou na plataforma de luta da sua vida, né, que prevaleça a fé. Porque quando você faz com que a sua fé ela prevaleça diante da dor, você consegue passar por esse marasmo, por essa tempestade e chegar do outro lado. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Independente da fidelidade, independente da nossa vida com Deus e de qualquer outra coisa. Muito bem disse aqui o nosso senador, atribuímos sofrimentos à punição. Na verdade, não. Temos que procurar de uma forma, crendo no amor de Deus, de que, apesar das experiências difíceis, o Senhor, ele nos fará ser pessoas melhores. A mesma dor pode te fazer uma pessoa rancorosa, vingativa, fechada, introvertida, uma pessoa com uma expectativa de vida ruim, e a mesma dor pode te fazer uma pessoa que possa compreender melhor a dor do próximo. Ouvinte dizendo, ótima palavra de conforto do irmão Harold, perdi meu pai mês passado, sempre fica um conflito na cabeça, é muito difícil aceitar, tentar entender, é o que compartilha nosso ouvinte com muitas reticências no texto dela. E a reticência é quando você não consegue terminar a frase. Quando de alguma forma você diz, olha, eu estou tentando entender. Ainda há um processo nessa tentativa. Pastor Giamax, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, nossos queridos ouvintes, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Nesse final de semana eu tive o privilégio de pregar a palavra na nossa igreja e de uma certa forma entrei nesse assunto. Paulo fala em Coríntios que a nossa vida aqui é breve e ele apresenta o que eu chamei de 4 âncoras da alma, das quais a gente tem que se desligar, e uma delas é o sofrimento. Ele falou assim, a vida é breve, então quem está sofrendo viva como se não sofresse. Ele não está dizendo que o seu sofrimento não é verdadeiro, ele está dizendo para você não se apegar a isso, porque estamos indo embora. A nossa ouvinte teve uma perda muito significativa, ela perdeu o seu bebê, mas eu queria confortá-la nessa hora pelo Espírito de Deus, dizendo que ela deve permanecer firme no Senhor, porque um dia ela vai ter o privilégio de conhecer o seu filho, como ela gostaria, de passar a eternidade com ele, porque essa é a promessa que temos do Senhor, né? Como bem disse o apóstolo Alexandre, ele nos prometeu a vida eterna. E a vida eterna vai corrigir tudo isso que agora a gente reconhece como dor, né? Coisas ruins acontecem mesmo, mas todos que cremos em Deus temos a promessa da redenção, de estar num lugar onde a morte não existirá mais,
não haverá mais pranto nem clamor, porque as primeiras coisas passaram. E essa nossa ouvinte, assim como todo mundo que perdeu alguém querido, vai poder reencontrar essa pessoa e passar a eternidade do lado dela, vivendo na presença de Deus. Ouvinte dizendo: JR, eu perdi minha única menina no ano passado com 24 anos de leucemia. Busquei forças na palavra, lembrei da passagem de Davi, que orou, jejuou, clamou, Deus levou, Davi se levantou e foi reinar. Eu me levantei e fui ajudar outras mães. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu pergunto a vocês, o fator que vai determinar a caminhada, a sequência, é esta ação do Espírito Santo de Deus que produz uma paz? Porque racionalmente todo mundo sabe que nasce e chega um tempo em que tem que enfrentar a morte, mais cedo ou mais tarde. Racionalmente nós temos isso. Entretanto, quando nos deparamos com essa realidade, nós ficamos perplexos, porque somos aí extremamente vulneráveis por conta das nossas emoções. É a ação do Espírito Santo, o milagre de Deus na nossa vida, capaz de nos consolar, nos confortar, de nos levantar, de nos manter de pé, mantendo sonhos, visões, projetos e planos na nossa existência, queridos? Meu querido JR, eu creio que essa dificuldade, ela acaba sendo natural pelo fato de que não fomos criados para sofrer essa perda. Originalmente, o ser humano não foi criado por Deus para poder sofrer essa perda. Essa perda é uma consequência do desvio do homem dos propósitos de Deus. E pegando o gancho na palavra do pastor Jean, a morte não pode manter separados aqueles que têm o mesmo destino. Então, apesar dessa dor, e é uma dor profunda, e é uma dor que só quem passa pode ter uma dimensão aproximada, como já falamos aqui, a dor real só sabe quem passa. É importante a pessoa saber que a morte não é uma sentença final, apesar de ser para aquele que não conhece a Cristo. Ela não mantém separados aqueles que têm o mesmo destino. Então, lá na frente, como bem disse, haverá esse encontro. Mantenha-se firme, porque se não for assim... Agora, independente disso, as pessoas precisam também, JR, é interessante a gente dizer que é preciso sentir a dor. Porque há uma certa pressão de que o cristão não pode chorar, não pode sofrer. Se a pessoa perde ou passa por uma dificuldade, não digo nem essa que digamos que é a mais de todas, mas qualquer perda na vida, se ele fica triste, alguém fala, não, porque você não está tendo fé. Não, não é isso. Gostaria que essa irmã, ela pudesse entender que ela tem a liberdade, o direito de sentir dor, de expressar a sua dor, não é? De chorar, de se lamentar. Só que pegue, coloca um papel lá, coloca no espelho do seu banheiro o dia que esse pranto vai acabar. Porque apesar de você sentir, você não pode manter isso como algo, uma nova rotina na tua vida, um novo ciclo na tua vida, você passar a viver isso. Eu acho que tem muito a ver também com a maneira como nos ensina o nosso relacionamento com Deus. Parece que nós somos bombardeados com a ideia que Deus existe para satisfazer as nossas vontades. Verdade. E ela está muito ligada ao seguinte: se eu faço coisas boas, por que eu vou receber da parte de Deus uma punição? Ele associa a morte a uma punição, a um castigo. Tanto é que talvez a maioria das pessoas, eu não entendo, não consigo entender por que Deus fez isso. E nós que somos pastores lidamos muito com isso. As pessoas não chegam com esse questionamento, né? Poxa, eu venho à igreja, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado, sou envolvido. Por que Deus deixou? Porque a nossa cultura cristã muitas vezes nos empurra para essa ideia dicotomista. Fez coisa boa, vai receber coisa boa. Fez coisas ruins, vai receber coisa ruim. Aí a gente tem que atentar para um dito aqui pelo próprio Jó. A Bíblia diz que o próprio Deus dá testemunho dele. O homem é reto, é íntegro, anda diante de mim e tem 10 filhos. Você imagina o que deve ser o velório de 10 filhos. A dor desse homem. E aí Jó, para não entrar nesse campo da injustiça, ele tem uma concepção muito clara. Olha, Deus deu. Desfrutei deles. Deus tomou. E aí ele diz, Deus dá e Deus toma. O que ele faz? Ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, entender isso para nós é muito difícil, porque parece que a gente está na nossa mente trabalhando o seguinte: vou andar certinho, vou fazer tudo certinho, e aí Deus vai ser bonzinho comigo, só vai dizer sim. E esse Deus disser não, entre esses conflitos que nós estamos vendo aí, e as pessoas têm que assimilar o seguinte: existe até um livro de um judeu muito interessante, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Até recomendo a leitura. E ele trata até da própria experiência pessoal dele, né? Então tem muito a ver com isso. Eu acho que o problema é como nós nos relacionamos com Deus.
E muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus não por aquilo que nós temos de intimidade com Ele, mas por aquilo que nos ensinam e que não vivenciamos. É interessante trazer o nome de Jó para a história, porque o fato dele é extremo, né? A história dele é extrema. E a maneira como Deus o apresenta, e bem foi falado aqui pelo apóstolo Alexandre, já introduz Jó como um homem que não merecia um castigo. Né? E então não tem outra ideia na minha cabeça senão a de concluir que tudo que Jó passou não tem relação nenhuma com o seu comportamento, né? É coisa da própria vida. O bispo George falou aqui que o homem não foi feito para morrer, para sofrer, e a gente conhece a Bíblia, sabe que isso é verdade. Mas logo no começo do livro de Gênesis, ali no capítulo 11, nós temos o primeiro pai, né, depois de Adão, que enterra o primeiro filho. Então, não era para acontecer daquela forma. Me parece que os filhos de Tera não morreu por acidente, senão acho que teriam cuidado de citar. Então, infelizmente, depois que o pecado entrou no mundo, as coisas foram apenas piorando. Mas eu volto a insistir que nós temos uma promessa de redenção. E essa promessa tem que nos ajudar a sair do ciclo do sofrimento, o ciclo da dor, e como bem disse aí a nossa ouvinte que escreveu, levantar a cabeça para reinar, para construir uma história bonita, nova e que vai fazer a diferença nos seus últimos dias. Eu vejo 3 razões, pegando aqui o gancho do tema dado pelo apóstolo do livro, né? Porque pessoas boas sofrem. Nós temos uma mensagem, não tive a oportunidade de ler esse livro ainda, mas é muito bom. Eu vou fazer essa referência. Mas nós temos uma mensagem que ministramos sobre essa temática, e eu vejo 3 razões, JR, muito claras para mim, o porquê, apesar ou a despeito da sua integridade e vida com Deus, você está sujeito sim a passar por dificuldades e lutas. Primeiro, para que você saiba quem você é. Você só se conhece em momentos de teste, de experiência, colocado ao fogo da experiência. E você percebe que você é mais forte do que você imaginava, você pode mais do que você imaginava e você consegue vencer qualquer tipo de desafio. A segunda razão é para que você saiba quem são os seus amigos, porque é na hora da dor que você vê quem chora com você. Não é? Porque é muito bom estar no culto de ações de graça da irmã Maria, da irmã Joaquina, mas é difícil estar quando o momento é de dor. Terceira e última razão é para que, como foi dito, nós possamos ter um conhecimento de Deus pessoal, como Jó declara, o próprio Jó, no capítulo 42, versículo 5, ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Então a experiência pessoal, ela é apenas através dessa dificuldade. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos queridos debatedores na exposição desse assunto muito difícil, gente, muda o tom de voz, fica todo mundo assim numa situação realmente complexa, mas ao mesmo tempo com muita fé. Ao mesmo tempo com muita fé, com muita segurança de que o nosso Deus é capaz de produzir para nós um entendimento adequado das coisas, ainda que a gente não venha a entender o todo, porque nós não somos completos ainda. Nós não somos e não fomos glorificados. Até que esse instante aconteça, nosso entendimento é limitado. Ao mesmo tempo que o que nós precisamos, em boa parte do tempo da nossa vida, é exatamente do consolo que vem de Deus, da graça que vem do Senhor e caminhar pela fé. Nosso carinho aos muitos ouvintes estão nos escrevendo, compartilhando as suas perdas, cada um com as suas histórias, familiares, pessoas do relacionamento, irmãos queridos da igreja, gente que faz falta. É bom lembrar, é bom honrar essas memórias, é bom também caminhar para frente, segurando firme nas mãos do Senhor, crendo no poder, na graça, na misericórdia e no consolo que somente o Espírito Santo de Deus é capaz de produzir no coração de todos nós. Meu carinho a você e uma pequena canção com uma letra muito curta, muito objetiva, mas direta pro seu coração. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, 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 larará.
Olha, gente, além da prisão do Pezão, nós temos um outro assunto que está vinculado aqui hoje à questão do STF e os indultos de Natal. Convidei o nosso repórter Juliano Medeiros para trazer as informações atualizadas para os nossos ouvintes, para que todos nós estejamos mobilizados e primeiro em oração e também em ação por esse assunto. Juliano, bom dia. Bom dia, JR, bom dia também aos debatedores. O Superior Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento sobre a extensão do indulto de Natal concedido pelo presidente Michel Temer no ano passado. O que está em jogo é se políticos e outros envolvidos em denúncias de corrupção e crime de colarinho branco vão ganhar presente de Natal, vão sair da prisão. A grande questão é se o judiciário pode mudar o texto do indulto de Natal assinado pelo presidente da República, Michel Temer, em dezembro de 2017. As regras ficaram mais flexíveis e os magistrados avaliam se isso é constitucional. Nesta quarta-feira, 2 ministros votaram e discordaram. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, diz que o presidente contrariou a orientação dos técnicos e que beneficiou corruptos recém-condenados, inclusive com a liberação do pagamento da multa. No entendimento de Luiz Roberto Barroso, condenados por corrupção e lavagem de dinheiro não podem ser beneficiados com indulto. Na fala em plenário, ele afirmou que o decreto presidencial esvazia o esforço da sociedade e das instituições que enfrentam essas modalidades de crime organizado. O outro voto foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele divergiu. Disse que o Supremo não pode fixar as condições do indulto natalino porque esta é uma atribuição exclusiva do presidente da República, conforme está na Constituição. A mesma Constituição reitera que o indulto de Natal é um benefício previsto que pode ser concedido pelo presidente da República no final de cada ano. É o perdão da pena para condenados com bom comportamento ou que tenham alguma doença, mas que não cometeram crimes graves. A Constituição deixa claro que, além disso, é preciso ter cumprido boa parte da pena e não ter sido condenado a muitos anos de prisão, fixando um tempo máximo de condenação. O decreto de 2017, que está suspenso a pedido do Ministério Público, torna essas regras mais brandas. Entre elas, o cumprimento de apenas 20% da pena, sem estabelecer o tempo máximo. Procuradores da Lava Jato no Paraná acreditam que se o Supremo aprovar o decreto natalino do ano passado e o texto voltar a ser reeditado este ano, até 22 condenados da Lava Jato podem ter as penas perdoadas. Quero ouvir os nossos ilustres debatedores sobre esse assunto, agradecendo ao Juliano. Vou começar ouvindo o apóstolo Alexandre sobre esse assunto. Apóstolo. Na verdade, nós ficamos escandalizados, né? Porque diante de tanta trabalho de esforço da Operação Lava Jato, a possibilidade, por exemplo, de um Cunha sair agora. Então, acho que fica aqui o seguinte: hora da população se manifestar. Eu já assinei aí eu recebi um protesto aí, um desses que mandam por via eletrônica, né? Me posicionando contra. Até porque, JR, o presidente acho que já está legislando em causa própria, né? O Temer, de alguma maneira, já está pensando nele. Pela idade, né? Nele. Só que eles têm que saber que quem indulta é o presidente em exercício, não que está saindo. Então, eu acho que o povo brasileiro deveria se manifestar. A rede social, nós vimos o poder das redes sociais nessa eleição. Eu acho que, como o senador falou, acabou os marqueteiros. Então, vamos nos posicionar contra. Acho que a pressão hoje da população influencia. Vamos acolher aqui também a pastora Patrícia Andrade, já aqui no nosso estúdio, daqui a pouquinho dando a sua opinião sobre esse assunto. O pastor Jean Marques. Então, JR, dá um sentimento de revolta e a gente tem que transformar isso em atitude. Porque quando eu vejo a Bíblia, eu vejo os profetas empenhados em exortar o povo, principalmente movidos pela leitura social que fazem do seu tempo. A gente se engana quando pensa que a profecia ela era movida apenas por um impulso do Espírito de Deus no coração do profeta. Mas não, toda vez que o profeta identificava uma injustiça social, ele, com a mente do Senhor, se posicionava nos montes, né? Chamava a atenção do povo para uma postura contra aquilo. A balança enganosa, a Bíblia diz que é abominação ao Senhor. Isso fala de justiça. Nós, como povo de Deus, temos que ter fome e sede de justiça. E a justiça
Eu sei que esse é um tempo em que a ideia do politicamente correto promove que o criminoso seja tratado como vítima, mas a justiça, ela exige que o culpado seja visto como culpado, inocente como inocente, porque é isso que o nosso Deus faz, é isso que ele é. Ele disse: eu não terei o culpado como inocente. Então nós precisamos que acordar a população para essa ideia de que quem cometeu o crime responda por isso, de acordo com as leis que estão que regem o nosso país, na medida que essas leis determinam, e não vi um homem que, em causa própria, como bem disse o pastor Alexandre, planeja aí a soltura do culpado. Pastor, eu vejo que não há como ter um sentimento diferente desse, de indignação, uma vez que é uma atitude que ela vai contra o sentimento que há hoje na população brasileira. Estamos vindo de um movimento iniciado em 2013, de manifestação cada vez maior por parte da população contra a corrupção. O Brasil precisa ser passado a limpo, e aquele que ocupa o cargo mais elevado de uma nação precisa estar em sintonia com este, independente dele estar já deixando a cadeira. O que me parece é que o nosso presidente não só está em desarmonia com o sentimento que há na população, como me parece que ele está pouco se importando com o que vai acontecer. Eu não me surpreendo se após isso ele pegar seu passaporte para outro país, como quem disse, fiz o que eu tinha que fazer. Só que eu acredito que ele não vai conseguir. O voto ontem, assisti todo o voto, foi 1h20 de voto do ministro Alexandre, perdão, do ministro anterior, o Barroso. Eu pude acompanhar o seu voto e pude ver realmente a sobriedade de sua palavra, não só como um jurista, como especialista na letra legal, como alguém que está em harmonia com o que há hoje no país. Não podemos, o Brasil precisa ser passado a limpo. É pela primeira vez na história do país que poderosos estão indo para a cadeia. É a primeira vez na história do país que pessoas não estão sendo protegidas pelo seu sobrenome ou pela sua posição política. Então, nós temos que continuar nesse avanço. Eu acredito que mudanças mais agudas nós teremos a partir da próxima legislatura. Eu não tenho dúvidas disso. E nós passaremos esse país a limpo, porque vejo como resposta de oração de um povo que clama ao Deus que é justo e um Deus que não vai se deixar passar por essa situação. Pastora Patrícia Andrade, agora ouvindo a sua palavra. Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes, debatedores que me antecederam. A palavra é de indignação se esse indulto passar, né? Porque a palavra vai dizer que Deus não se deixa escarnecer. E o homem que pecar, a alma que pecar, ela morrerá. E isso quer dizer que para todo erro, para todo pecado, para todo crime, há uma punição. A punição é justa, é necessária. E é inadmissível que pessoas que roubaram tanto por causa de corrupção e por causa delas tantas pessoas morreram, porque a falta de segurança pública no Brasil é fruto da corrupção. As polícias mal aparelhadas é fruto de corrupção do dinheiro que foi roubado. Hospitais públicos que não têm condição de oferecer um atendimento digno para a população está nesse estado, fruto da corrupção, de tudo que foi roubado. Então, é inadmissível nós entendermos que um presidente que talvez legislando em causa própria, que já está no fim de mandato, então não tem a menor intenção de causar boa impressão na população, assine, concorde com esse indulto e permita que esses bandidos, porque pode ser de colarinho branco, pode não ter pegado em armas, podem não ter traficado, podem não ter estado dentro de comunidades executando a sua ação criminosa, mas são bandidos, né? Nós não podemos concordar, nos calar com a possibilidade de bandidos terem a sua pena perdoada. É um absurdo. Muito bem. Dada a palavra a cada um sobre esse assunto, nós vamos aqui à prisão do governador Luiz Fernando Pezão. Para muitos, uma questão de tempo, ou o tempo chegou, foi hoje, já se fala aí, já vai daqui a pouco, se já não foi, para Niterói, onde ele ficará recolhido. Então nós temos aí a sequência, agora são 4 governadores, contando com ele, presos nesses últimos anos. O antecessor dele já preso há bastante tempo e, pelo que configura, vai ficar preso durante muito tempo. Curiosamente, muitos sendo soltos, muitos com as suas penas diminuídas, e a dele parece só aumenta. É impressionante
mas a fala dos investigadores que estão aí protagonizando a prisão do Pezão dão conta de que ele não apenas herdou o grupo criminoso, mas como também deu a sua cara, a sua face, a sua característica, algumas dessas coisas para surpresa de muita gente. Infelizmente, é uma realidade. Em geral, quando alguém de outro estado me diz: ei, prenderam mais um, eu respondo assim: já prendemos os nossos. E vocês aí? Já aprenderam? Porque corrupção não é característica do Rio. Corrupção é característica do gênero humano. No Rio, as coisas foram multiplicadas de uma forma impressionante. E não é à toa que o nosso estado vive a falência em diversos aspectos como nós vivemos hoje. Dinheiro sempre houve e dinheiro haverá. A questão toda é para onde vai o dinheiro que entra para tantas coisas. Fica aí uma tristeza, ao mesmo tempo pode ser que seja a resposta de oração de muita gente que tem clamado ao Senhor para que as coisas ocultas venham à tona, para que haja justiça social, para que haja misericórdia e haja respeito. O assunto está diante de vocês. Já tem um certo tempo que o Espírito de Deus vem soprando nas igrejas de que esse é um tempo de juízo sobre essa nação. Como a gente conhece a linguagem bíblica, é um tempo em que Deus levantou a espada. E eu tenho certeza que essa é uma resposta de oração. E o meu apelo aqui a quem nos ouve é que o povo continue orando, porque a nossa luta não é, e eu vou até acrescentar uma ideia ao que Paulo disse, não é apenas contra carne e sangue. Ainda que tenhamos que lidar com carne e sangue, nós sabemos que existem poderes espirituais por trás da carne e do sangue, por trás das pessoas que intencionam o sofrimento desse lindo povo que é o povo do Rio de Janeiro. Um povo respeitado e admirado no mundo inteiro que merece um Estado mais justo, merece uma condição social mais honrada. Eu creio nisso, de fato, e a fila ainda vai andar. A fila é longa e a fila vai continuar andando, não tenho dúvida disso. Ela vai ganhar um upgrade agora, eu tenho certeza, a partir do próximo ano. Amém. A partir do próximo, da próxima legislatura, como eu falei, essa fila vai ganhar uma velocidade maior, porque é necessário que isso aconteça. E nós precisamos estar não só atento a isso como povo de Deus, mas acompanhando todo esse processo. Eu não tenho dúvida, JR, de que se vivemos o caos que vivemos na segurança, e aqui vou falar do nosso estado, como você bem disse, é o ser humano em qualquer lugar do mundo, mas falando do nosso estado, o caos que vivemos na saúde, na segurança, não é falta de dinheiro, certamente são pessoas que são colocadas em lugares que Deus permite elas estarem, porque todo o poder ele vem de Deus, toda a autoridade ela vem de Deus, Deus dá uma oportunidade e essas pessoas usurpam isso em benefício próprio. Esperamos que não só mas que os fatos sejam apurados e sejam julgados, e não há aqui nenhum sentimento, eu creio que de nenhum de nós de vingança, mas sim uma sede de justiça, porque nós acompanhamos como pastores o sofrimento das pessoas e sabemos que com justiça social feita a partir de uma perspectiva do dinheiro sendo bem aplicado, nós conseguiremos corrigir tudo o que nós temos visto. Como o pastor Jean falou, né? É tempo de juízo. Deus já vinha falando realmente muito isso no coração da igreja. E porque a igreja estava já num clamor de justiça, pedindo a Deus que mudasse a situação, porque a situação realmente é insustentável continuar vivendo da mesma maneira, né? E aí você entende que quando toda a autoridade é constituída por Deus e ela chegou ao poder para ser instrumento de Deus para beneficiar a população, e ela usa esse poder em benefício próprio e não beneficia a população, é a hora que Deus levanta realmente a sua espada e entra com juízo na nação. Então, eu creio que nós estamos, como o JR falou, né? Estamos prendendo os nossos. E se cavar direitinho, em cada estado do Brasil vai ter muita gente presa, né? Se cavar direitinho, vai ter muita gente presa em todos os níveis, né? Que a gente está falando aqui do Supremo, né? Enquanto nós temos um Supremo majoritariamente indicado, né, por esquerdistas, fica complicado. Então, nós temos que continuar clamando e orando para Deus, para que Deus faça justiça e vá removendo dos locais de poder, de autoridade, pessoas que não têm um coração
voltado para cumprir a sua função da melhor maneira. Eu só queria atentar aqui com o pessoal, né? O seguinte, a mesma polícia que prende hoje podia ser avaliada daqui a 30 dias e prender. Ele tem que pensar o seguinte, hoje ele tem um foro privilegiado como governador, então só o Supremo lá, o Superior Tribunal de Justiça pode prendê-lo. Daqui a 30 dias ele sai desse foro. O que quer dizer com isso? Ele vai descer para a primeira instância. A gente tem que avaliar o seguinte, até que ponto isso não foi instrução de advogado para deixar uma pista e ele ser preso agora, intencionalmente, e aí eu ver toda uma bagunça nas finanças do Estado prejudicar pagamento de servidores aposentados, porque isso vai afetar. Então a gente não pode se iludir com um cara desse, ele tem um escritório por trás dele, só monitorando tudo isso. Então, olha, no monitoramento do escritório, melhor assim, porque lá na frente o senhor perde fora, mas desce para cá e a gente consegue ter mais tempo. Eu acho muito estranho que há 30 dias do término do mandato, essa prisão ocorra. Entendeu? Vamos falar de inteligência. O cara, teoricamente, o cara que está para terminar o mandato, ele vai querer roubar talvez mais e certificar que vai guardar aqui e ali. Se a polícia está monitorando isso tudo, e pelo menos o que a gente ouviu até, pelo menos o que eu ouvi até agora, está baseado nas delações premiadas de 2 camaradas, né? Tudo bem. Então já tem o fio da meada. Por que a gente não vai, sabe, puxar isso aí e vamos dar corda, e vamos monitorar, vamos ver onde é que vai dar, vamos pegar a materialidade dessas provas? Então a gente para pensar o seguinte, bom, se eu estanco isso aqui, né, é óbvio que alguém está trabalhando para assumir com tudo que é dele, não vai pegar nada. Então eu, particularmente, temo que isso tenha sido uma jogada de escritório, né, para que, de fato, ele seja preso e aí se ganhe alguns, se foque aqui e se perca atenção lá e ele consiga, lá na frente, descer. Acho estranho, 30 dias de investigação, né, que a polícia está fazendo. O outro lado dessa mesma história é que se passasse mais tempo, eles poderiam perder a materialidade do crime, observando essas coisas todas. Ou seja, hoje, enquanto governador, talvez ele tenha conexões mais amplas e depois ele não as tenha mais. Esse grupo fecha, esse grupo migra. Pode ser, mas enfim, mas eu acho que a sua observação é muito pertinente. Porque como isso é investigação, isso está lá em sigilo, né? Quer dizer, isso está sendo feito, a gente não sabe. Mais adiante, pode ser que a gente tenha essas orientações, essas questões mais claras. Mas, de fato, gera uma dúvida, no mínimo uma dúvida. Por quê? A resposta deles é, nós não seguimos calendário eleitoral. Essa é a resposta deles. Nós precisamos agir agora, porque vimos que estava correndo o risco de perder esse tipo de coisa. Quando se fala, por exemplo, e o dinheiro? Cadê o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Não podemos responder isso ainda, por isso fizemos as diligências, isso foram várias. Juiz de Fora é onde nasce uma determinada empresa, que é uma das bases de operações. Enfim, quando você olha aí, você fala assim, rapaz, botaram um poste ali, que benção, né, rapaz? Essa rua tava escura, botaram um poste ali, aquela rua ali tava um buraqueiro, olha que beleza, botaram um asfalto aqui. A gente vai olhando as coisas que são feitas para o público, na expectativa de que elas tenham sido feitas somente assim. É a luz para quem precisa, é o asfalto para quem precisa, é a ambulância ali, é o hospital ali, mas por trás disso tudo há uma sujeira, uma imundície de gente que pega esse recurso, que tem uma missão. E aí você fica numa situação, cara, que você diz, cara, quem é honesto? Quem é honesto? Porque nós já tivemos, até pessoas que estão presas há bastante tempo e estão fora no meio político, você fala assim, rapaz, não acredito que aquele rapaz, aquele candidato, aquele político era isso, aquele executivo era isso. E fora, por exemplo, quando nós discutimos aqui uma semana atrás, aquele brasileiro lá da Mitsubishi, Nissan, Renault, como é que é o nome dele? Veio o nome dele aí? Carlos Gomes, rapaz. Carlos alguma coisa, né? Não é Gomes, não. É o Gomes, uma coisa assim. Esse camarada com um monte de dinheiro no bolso. Pra que se sujeitar à corrupção? Então tem coisas, você disse, gente do céu, não é só no meio político, não. Em todas as áreas. Esse alerta, né? Porque se a gente está vendo a espada do Senhor levantada, é bom que dentro das igrejas
porque a gente sabe que tem, infelizmente, acorde, porque o juízo de Deus ela não pega quem tem poupa, que pegar. né? Não poupa a igreja. Tem muita gente que infelizmente se esconde, e preparem-se porque Deus pôs os pés no Brasil, né? É verdade, um coração corrompido, estão todos já na mira de Deus para ser desnudados, né? Uma coisa que é preciso fazer com a experiência de tudo que está acontecendo, do que o JR falou e nós temos falado aqui, são duas medidas que são muito claras. Primeiro, é a transparência. Onde há transparência, onde há luz não há trevas. Então, agora há pouco tempo que foi colocado, só para dar um exemplo aqui, de maneira online e disponível à população, a fila do X-Reg, um sistema que era mantido numa gaveta, sei lá onde, mantido por alguém que a coisa funcionava de uma forma que ninguém tinha conhecimento. Sei que você entrava hoje, você poderia ser chamado daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou mais. E alguém poderia ir na frente se conhecesse fulano de tal. Então isso veio para a internet. Aí fica mais difícil, porque quando está ali, você está acompanhando o seu protocolo. Só para dar um exemplo. Então a transparência no uso do dinheiro público, sem dúvida, é uma vacina muito eficaz. E a segunda parte, que é igualmente importante, é a punição. A partir do momento que qualquer agente público, ele pratica qualquer tipo de desvio de dinheiro público, que ele pratica corrupção, ele precisa se tornar totalmente inelegível, totalmente fora da vida pública. Para quê? Para justamente você eliminando, porque não é uma questão, JR, que você falou, de necessidade. O cara não precisa, é uma questão de caráter. E caráter, meu irmão, daqui a 10 anos ele vai ter o mesmo, daqui a 20 anos vai ter o mesmo. Só conheço um que muda caráter, que é o Espírito Santo, pelo poder da palavra. Eu penso também passa pela brandura das penas no Brasil, né? O nosso direito, ele tem tantas interpretações que, dependendo do advogado e essa turma contrata escritório de ponta, os caras criam novas... O Alexandre de Moraes mesmo criou, quando ele deu o voto dele, explicou, claro, à luz da letra, olha, que não diz qual é o crime que pode ou não pode. Então, assim... O que eu vejo é o seguinte, eu acho que para o crime de corrupção, eu acho que o Moro já tratou disso, ele não pode ter regime de progressão. Isso. Você foi condenado a 12 anos, você vai passar 12 anos numa cadeia. Teu regime não tem progressão de pena. O Palácio agora ganhou a progressão da pena, vai para casa, teve a redução. Então, eu acho que enquanto tiver penas brandas, enquanto existir o regime de progressão, essa malignidade chamada corrupção não acaba, porque o cara sabe que é compensador. Você está falando do Sérgio Cabral aí, já com a pena já de 130 anos. O JR, e aí vai vir com bom comportamento, vai vir o regime de progressão, daqui a pouco pode vir um indulto. Então tudo isso acaba diminuindo a pena do cara de uma tal forma. E na cara de pau ainda se candidata. E detalhe, Cabral para mim é da turma, é o mais inteligente, porque não vai achar nada dele, toda a riqueza dele está investida em diamantes. E diamante, tu guarda 10 pedras no bolso, imagina quanto é que dá de mala, dinheiro isso. Então, assim, eu penso, e aí fica aí a nossa, talvez, indignação, é o seguinte, eu acho que nesse país tem que passar por uma profunda reforma nas leis, naquilo que define o que é prisão para corrupto. Não tem regime de progressão para corrupto. O cara vai cumprir daqui para ali. Agora, trazendo aqui para baixo também, aí vamos falar de igreja. Nós temos que ser tratados aqui embaixo da corrupção. Porque o corrupto é lá em cima, mas aí o cara não paga o IPVA, para um carro dele, Pai do Senhor, eu estou com meu IPVA atrasado, eu sou crente, não sei o quê. Então, acho que também aqui embaixo tem que começar a construção de uma cultura nossa aqui. Porque a gente olha lá para cima, tem que ser preso, corrupto. Mas as pequenas corrupções que acontecem aqui, que não são tratadas. Próprio dentro de casa mesmo, o filho que o telefone toca, o pai diz, olha, se for para mim, diz que eu não estou. Ou seja, a gente começa a criar uma cultura de dois mundos, né? Mas que, na verdade, tem a mesma realidade. As implicações podem ser diferentes. Eu até quero aproveitar, tendo em vista que a gente tem aí um grupo muito heterogêneo ouvindo a rádio, evangélicos e não evangélicos, tem gente que estranha esse discurso que os pastores têm sobre justiça, sobre agravamento de pena. E aí, qual é a razão dessa nossa opinião? A Bíblia diz que a lei ela foi feita para o desobediente, para o criminoso. A pessoa que possui o Espírito Santo na sua vida e que produz esse fruto, o fruto do Espírito, diz para ela não haverá lei. Então, o cristão, uma pessoa que tem um caráter transformado por Deus, ele não teme nenhum tipo de lei, por quê? Porque ele anda na luz. O bispo Jorge falou muito bem aqui que a gente tem que prezar e promover pela transparência, né? Porque se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Claro que ninguém é perfeito, né? Mas eu até comento com os meus filhos, olha, se alguém
redigisse uma lei hoje que a pessoa que bater a carteira de outra ia ser enforcada em praça pública, eu não temeria isso, porque eu por misericórdia e graça de Deus, eu não vou bater a carteira de ninguém, né? Se eu chegar numa condição extrema de necessidade, eu vou estender a mão para pedir, mas não para tomar o que é de outra pessoa, porque o Espírito Santo nos transforma. Então, não temos medo de leis severas, porque cremos que a ação do Espírito Santo na vida da pessoa é suficiente para livrar ele de qualquer lei que esteja prevista. Eu acho, queridos, que nós estamos vivendo um tempo muito diferente. Muito diferente. Nós estamos vendo pessoas presas que nós não imaginávamos que elas seriam presas há 15 anos, 10 anos. Se falássemos sobre esse assunto há 10 anos, e aí, o que você acha? Isso é colarinho branco, esses caras nunca vão presos. Os caras são bons demais. Hoje nós estamos aqui discutindo o seguinte: se eles vão cumprir a pena toda ou não. Certo? Que eles vão ser presos, nós já estamos. Vai ser preso. Faltam 2, daqui a pouquinho isso vai ser preso. Nós já sabemos que eles irão. Nós agora estamos discutindo a pena. Daqui a pouquinho, é provável, com a graça de Deus, que nós não vamos estar discutindo a progressão de pena. Nós vamos discutir se a pena está boa ou se ela não está boa. E aí, essa mudança que ela deve varrer a sociedade como um todo, deve banhar todo mundo, todos os níveis, todas as áreas, todas as classes, nós poderíamos ter um país diferente. Eu acho que nós estamos construindo hoje, plantando hoje, para colher no futuro. A turma do passado veio, a turma do passado lutou, muitas coisas boas foram feitas e nós estamos colhendo hoje. Hoje nós estamos plantando, semeando, os nossos filhos e netos vão colher isso no futuro. E a mudança de país, ela se faz por muitos anos. Então, daqui a pouquinho desse cara vai ser solto, entendeu? Porque vai acontecer. Não tá vendo, o Brasil não vai para frente. Essas mudanças de país, elas não acontecem de uma hora para outra. São gerações para mudar isso. Você imagina bem quando a ordem de Deus era: tirem todos os falsos deuses, joguem todos os ídolos fora. Aí eles pegavam e jogavam. Mas aquela mentira do inferno estava dentro deles ainda. O processo é muito mais complexo do que tirar isso. Não, tira aqui, mudou ali, mudou lá. Enquanto isso, gente, a igreja tem um papel fundamental. Quem é a igreja? A igreja não é instituição, não. A igreja somos nós. Também instituição. Fazer a diferença onde vive. No mercadinho, na padaria, no ônibus, no trem, no metrô, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Para a gente viver grandes transformações, nós precisamos de grandes investimentos e uma dedicação nossa. E minha gratidão aqui aos nossos queridos debatedores e o carinho aos nossos ouvintes do Brasil inteiro. Mas hoje, de forma especial, o nosso Rio acaba sendo uma prioridade aqui para todos nós, porque nós estamos vivendo hoje essa realidade mais um governador preso e agora um governador no exercício do seu mandato como governador do nosso estado. Rio de Janeiro, que Deus abençoe você, Rio de Janeiro. Obrigado, Deus, por me fazer brasileiro, por me fazer nascer no Rio de Janeiro. Obrigado, Deus, por me fazer brasileiro, por me fazer nascer no Rio de Janeiro. Mas sabe, Deus, a coisa que tá feia, meu coração se aperta e chora ao ver o rumo que a história aqui tomou. Mas sei também que a tua palavra nos fala e sem rodeios declara a solução pra tudo isso. Se o povo orar, se humilhar, se arrepender e te buscar, a cura logo irá brotar e o rio será chamado então cidade da paz, cidade da luz, cidade sorriso, cidade verão, cidade do amor, cidade
cidade de Deus. Amém. Amém. Cidade. Obrigado, pastor Emerson Pinheiro, pela canção. Abençoa da nossa vida, a vida do povo de Deus ligado no Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Parabéns aqui aos pastores queridos que completam hoje mais um ano de vida aqui. Pastora Maria de Fátima, da Comunidade Evangélica Marca de Cristo, Penha Circular. Pastora Karine, da Catedral Metodista Ebenezer Cosmorama. Pastora Adriana Aguiar, da Primeira Igreja Batista em Nova Esperança, Belfor Roxo. Pastor José Paulo, da Igreja Metodista Wesleyana de Bom Jardim, Nova Friburgo. Pastor Samuel Araújo, do Ministério Apostólico Ágape do Recreio. Pastor Jorge Luiz da Silva, da Assembleia de Deus do Jardim, em Mendes. Esses pastores queridos que hoje completam mais um ano de vida, nosso carinho, parabéns, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Muito obrigado aqui aos nossos ilustres debatedores. Apóstolo Alexandre Macedo, obrigado, um abraço, meu irmão. Um abraço, TR, e mandar um beijo aí para todo o nosso Cian lá. Convidar as mães para hoje, mães que clamam, filhos que se levantam, às 19h30 no Cian Sede. Pastora Patrícia Andrade, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, um abraço para todos os ouvintes, meus filhinhos que estão em casa hoje, Josué e Rebeca, então hoje eles estão ouvindo o debate. Mamãe ama vocês, meus bebês. E para todos os meus queridos Face Friends que estão aqui ligadinhos, junto com a gente aqui no debate. Maravilha. Pastor Jean Max, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, um grande abraço aos nossos irmãos das redes sociais e ao povo lá de Nova Canaã. Dia 17 de dezembro nós teremos uma grande festa de crianças para encerrar o ano. Todos estão convidados. Muito obrigado, Bispo Jorge Lima. Amém. Eu que agradeço o carinho do convite, JR, a todos aqueles debatedores, uma mesa seleta. Quero mandar um beijão para minha princesa, minha esposa que está aqui me acompanhando neste debate, pastora Ana Lúcia, e a todos da comunidade Adorai. Estaremos hoje lá no Clamor pela Família. Deus abençoe sua vida. Muito bem, muito obrigado a você, ouvinte amado, participante aqui conosco do Debate 93 de hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós vamos juntos orar, apresentando diante de Deus os temas que nós conversamos hoje, pedindo a graça do Senhor, o consolo de Deus sobre a vida daqueles que estão sofrendo, passando por lutas, lembrando daqueles que estão com seus corações enlutados, por quem nós oramos todos os dias. Vamos orar também pela cura dos enfermos e hoje de forma especial lembrando do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos, por quem nós temos orado também, encorajando você, povo de Deus, a estar nessa intercessão juntamente com toda a família 93 pela saúde do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos. Nós vamos orar pelo nosso estado, que vive hoje um dia de perplexidade, que vive hoje um dia de tristeza e vergonha. Tristeza não é porque alguém foi preso. A tristeza é porque um governador precisa ser preso. Que Deus tenha misericórdia do nosso estado. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Vamos continuar trabalhando, orando, servindo, pregando o Santo Evangelho de Jesus Cristo, porque é Ele quem transforma as pessoas. Cuidado com mudanças superficiais. Verniz fica bonitinho, mas nem sempre resolve o problema. Muitas e muitas vezes uma maquiagem superficial pode iludir a outros. Nós precisamos de discernimento de espírito e temos uma conexão clara com o Senhor, porque o Senhor tudo vê e Deus não leva em consideração a aparência. Deus vê o coração. Vamos orar juntos? Em nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos pedir a tua bênção em nome de Jesus Cristo sobre a vida de cada pastor e de cada pastora que está aniversariando hoje. Abençoe a pastora Maria de Fátima, a pastora Karine, a pastora Adriana Aguiar, o pastor José Paulo, o pastor Samuel Araújo e o pastor Jorge Luiz da Silva. Toma estes teus servos nas mãos, que o Senhor possa ajudá-los nessa caminhada, Senhor, de cuidar do teu povo. Nessa hora aproveitamos para pedir a tua bênção e misericórdia sobre a vida do pastor Carlos Bastos, que se encontra enfermo, pai da nossa irmã, da nossa querida Marcela. Pai, toma o teu filho nas tuas mãos e restaura a saúde dele. Devolve ele, Senhor, o convívio da sua família. Entra com providência e levanta esse homem do leito para a glória do teu nome. Nos dê a alegria e o privilégio de dar esse testemunho da tua boa mão, ó Deus, favorecendo o teu povo através da oração. Também pedimos a tua graça, a tua misericórdia,
o consolo sobrenatural do teu Espírito Santo sobre a vida daqueles que estão agora sofrendo a perda de um parente ou enfrentando uma terrível dor, uma enfermidade. Em especial essa nossa ouvinte que perdeu o seu bebê. Entra com providência, Senhor, na vida dela, ajuda ela a se levantar e reinar, como aprendemos aqui hoje. Ajuda, Senhor, todos que agora choram, com o teu consolo, com a tua misericórdia. E não esqueça do Rio de Janeiro, Pai. Em nome de Jesus, entra com providência, concluindo esse processo de limpeza, não só em nosso estado, mas em todo o Brasil, porque, ó Deus, precisamos ter uma sociedade mais justa, mais limpa. Corrige na alma do brasileiro esse principado de corrupção, elimina ele. E eu até peço, Senhor, que a tua misericórdia alcance a vida pessoal do governador Pezão, que ele, nessa prisão que está sofrendo, reflita o seu comportamento, reflita as suas obras e inclusive se renda à soberania do Senhor na vida dele, te reconhecendo como Salvador da sua vida. Oramos, Deus, de forma sincera, pedindo que a tua misericórdia promova uma limpeza em todo esse estado. E é para a glória do teu nome que nós oramos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.